Voltou só você, Amanda? A Maria ainda tá dando um recado lá no grupo. Oi. Quê? É? Fala com o Baba. Entra no... Manda um WhatsApp pro Baba. Fala que tá tendo... Hã? O que tem? Você tá em live e mandar um WhatsApp pro seu pai, filho? É, tá errado, né? Não podia. Não, já foi. Não podia mesmo, tá mexendo no celular na hora da live. Ai, mãe. Te acaba ensinando coisas que não deve, sem querer. Será que o povo vai querer vir, Amanda? Ah, vai, o povo só enrola. Nossa, tá difícil, viu, lá na sala, igual eu falei, assim, o pessoal tá realmente muito desmotivado, sabe? Para fazer os trabalhos, assim. Eu falo por mim, assim, eu tô lutando, sabe? Porque eu tô passando muito mal ultimamente. Hoje eu cheguei, assim, na hora mesmo da aula começar, que eu tava fazendo exame, sabe? Então, assim, eu acho que também tá tendo. Agora que eu tô começando a sentir realmente os efeitos da pandemia, sabe? Porque eu tinha conseguido me adaptar muito bem. Mas agora eu tô realmente muito cansada, muito sobrecarregada. E esse pré-aula e pós-aula, eu vou falar, viu? Eu dei uma chance para ele, mas eu achei, assim, que sobrecarrega muito os professores e os alunos, sabe? Assim, eu falo assim, gente, quem inventou, às vezes, não sabe qual que é a realidade dos professores e dos alunos, porque a gente sente, assim, que todos os professores, de uma maneira geral, estão sobrecarregados, sabe? Assim, que não dá para fazer do jeito que deveria ser feito, né? De colocar tudo no mesmo dia, naquele intervalo ali de tempo que deveria colocar, não dá. Entendeu? E não dá pra gente cobrar isso do professor também, porque a gente sabe que não dá. Tá? Mas é Não complicado. é toda aula que dá para fazer um pré-aula, toda matéria. Aqui no desenvolvimento mesmo, eu não coloco pré-aula, eu coloco sempre só a leitura do texto, porque assim, teve a aula da adolescência que eu falei para vocês assistirem o documentário, né? O vídeo sobre as meninas grávidas, mas não é toda aula que dá para fazer um pré-aula e exige. Eu não gosto. Eu concordo, Amanda. Tá muito, muito, muito difícil, muito pesado. E você acha que, por exemplo, assim, porque quando a gente foi na Única, a gente teve aula prática de AMM. A gente perguntou se tinha previsão, né, de voltar ao próximo semestre online ou se ia voltar no presencial. Eles ainda não tinham, assim, nenhuma ideia, sabe? Vocês professores, vocês já têm alguma ideia de como que vai ser? Porque A gente só tem suposições também, porque nós dependemos de instâncias maiores, no caso, os professores dependem da decisão da reitoria. E a reitoria depende de uma decisão governamental. Então, antes de sair algum decreto, né, a gente não pode decidir nada. A gente tem suposição, por exemplo, já que já está sendo permitido algumas reuniões com 200 pessoas, 300 pessoas, já está sendo permitido, né? Já está tendo casamento, festa nunca deixou de ter, a gente sabe. algumas escolas já estão voltando também Sim. aos poucos. Aí o que que aconteceu? A turma do 10º período, que está terminando esse ano, recebeu autorização para fazer a colação de grau e o baile e tudo em março. Então, assim, se foi autorizado pela reitoria, eu imagino, eu tenho esperança é porque vai voltar, né? Não faz sentido autorizar a festa, o baile, a colação de grau e a gente não voltar para a sala de aula. Então, eu estou, assim, pensando que pode ser que aconteça, sim, o Retomada, retorno. né? Mas, Eu também realmente, a acho. gente ainda não recebeu nenhuma Um sinal, né? notícia, nenhuma informação dizendo que está tudo ok. Inclusive, o colégio, o Couto, que também obedecem às mesmas instâncias, eu sou do grupo de mães, né, aí da sala do TEL, e aí as mães começaram a questionar também. Se vai voltar, se não vai voltar, porque senão não vai matricular menino para poder ficar assistindo online, não sei o quê. Aí falaram que essa semana vão dar 3
propostas para a gente, para os pais tomarem algumas decisões. Eu não sei se essa proposta é um retorno parcial, eu não sei. Eles falaram que vão apresentar 3 propostas. Então, assim, Amanda, eu acredito que daqui para o final do ano, as ideias vão chegando no lugar e eu acredito que a gente já vai ter uma noção para o próximo semestre. Tomara que dê logo, né? Porque essa questão também vai deixando a gente muito ansioso, né? De não saber como é que a gente se programa, né? Para o próximo mês, aliás, para o próximo ano, né? E, por exemplo, assim, eu acho que se continuar online, pelo menos podia, assim, mudar a forma, às vezes, voltar igual estava no semestre passado. Porque no semestre passado a gente estava com muita coisa, mas era aquele muita coisa que ainda estava agregando. Agora, nesse semestre, eu sinto que a gente está com muita coisa e a gente só está escolhendo o que dá para fazer. Às vezes a gente não escolhe assim, vou fazer isso aqui de tal forma e tal. Não, a gente faz o que dá para fazer, sabe? Então, assim, foi bem difícil esse semestre. E, assim, eu senti isso de uma forma geral, assim, conversando com todos os meus amigos, todo mundo. Vocês são uma turma bem madura e vocês, principalmente vocês que estão aqui na live e falando, Amanda, Maria Vitória, que sempre falam comigo, não se calem quando for ter uma reunião, tá? Geralmente, final de semestre, tem reunião com os representantes, façam de tudo para participar e colocar essas considerações, porque isso é muito importante, né? Isso é um feedback necessário para as decisões serem tomadas, né? Então, assim, se fosse um aluno que não participa, que só está lá para reclamar, é um fato. Mas vocês não, vocês têm boas notas, a turma é uma turma muito madura, eu considero a turma de vocês uma turma mais madura, mais comprometida, né? A gente sempre percebe isso. E se vocês estão desmotivados, misericórdia do resto do povo que não é comprometido, né? Então eu acho que essa fala é muito importante, né? E se não tiver essa reunião, que vocês marquem para falar com alguém, né? Ou que mande uma mensagem, se façam ouvidos, porque esse feedback eu acho é muito importante, né? Não como reclamação, mas para explicar, né, que, olha, vocês tentaram, foi bom, foi interessante, mas a gente não gostou, não, a gente quer do outro jeito. Eu acho legal vocês falarem, né? Bom, eu acho que voltaram as mesmas pessoas que estavam antes, ninguém... Você mandou aviso, Maria Vitória, no grupo? Eu acho que todo mundo que está aqui já estava na correção da prova. Bom, não tem problema não, essa aula vai ser colocada lá no Ava depois. Ah, Amanda, tem outra coisa. A gente não sabe se chora. Essa semana vai começar o BBB, que é a nova plataforma. Os professores não vão dar aula nem no Zoom, nem no Google Meet, nem no lugar nenhum. A gente vai ter que dar aula. Eu esqueci o que significa BBB. Não é Big Brother Brasil, não. Tem uma sigla, é uma sigla para uma plataforma que ela já grava a aula e já disponibiliza. A gente, segundo eles, é mais fácil. Mas assim, eu vou Nossa, ter agora que o semestre está acabando, que eles inventam isso? Tipo assim, os professores agora que adaptaram com esse novo modelo, eles inventam um trem novo. Ah, não, gente, não pede. Oh, Deus. A esse gente que lute, negócio. Amanda. Hã? Que é, A gente que lute agora para avisar os professores, porque tem uns professores que estão mais perdidos que tudo, sabe? Aí a gente tem que ficar pegando o pé para fazer as coisas e tal. Não, mas esse BBB, ele tá. A gente participou de um treinamento desde o negócio de prática docente, seminário de práticas docentes em julho, a gente fez um treinamento. Só que parece que não deu certo para instalar para todo mundo. Estava muito pesado. Então, eles iam comprar essa plataforma, parece que é caríssima. Então, fizeram esse investimento, compraram e agora vai disponibilizar curso por curso. Cada dia vai ser um curso. Eu acho que o nosso curso é dia 18, amanhã? Depois de amanhã eu tenho que aprender. Eu recebi um tutorial aqui, ainda não entendi, não. A gente tem que pedir ajuda para os universitários que moram com a gente para
aprender a fazer esse trem, porque agora que eu aprendi com a aula, tirar do YouTube, fazer a funcionar na plataforma, e agora a gente vai ter que ter esse BBB. Então tá, a gente tem só que obedecer. O capítulo 17, vamos lá. Esse pedaço a gente corta, não coloca no... Eu não sei cortar, tá tudo lá. Reclamação, bagunça, tá tudo lá. Ninguém vai assistir isso, nada. Então, capítulo 17, 18 e 19 são os 3 capítulos finais desse livro. Olha só, eu acho muito legal quando chega esse momento, gente, ó, vocês pensam assim, li esse livro inteiro de desenvolvimento. E um livro de desenvolvimento, ele é base para toda a psicologia. Alguns podem não gostar dessa disciplina agora, mas vão me procurar lá no TCC para falar, nossa, agora eu estou sentindo tanto que era importante essa matéria, porque eu vou fazer meu TCC e preciso saber dessa fase aqui e tal. E é muito interessante quando descobre que desenvolvimento é a base de tudo. Então, a gente já veio estudando todas as fases e agora a gente vai entrar na última fase, que é o idoso, ou o adulto tardio, ou a velhice, que vai falar do desenvolvimento físico e cognitivo nesse capítulo 17. No capítulo 18 vai falar do desenvolvimento psicossocial. E o 19 é um capítulo um pouco mais pesado, porque ele fala de luto, fala de perda. É muito importante, é pesado, mas é importante para o psicólogo saber lidar com esse tipo de tema, né? Vida e morte são temas que sempre a gente precisa. Então, o psicólogo precisa saber. Lá no capítulo 19, a gente vai falar sobre vários tipos de morte, né? Como que é o luto de um avó, de um pai, de um filho, de uma criança, né? Quando a morte é esperada, quando a morte não é esperada. Então, a gente vai falar sobre todos esses tipos de luto. Por isso que eu sempre brinquei que esse livro é deprimente. Ele começa com o neném nascendo, mas é a vida, né, gente? Acaba com a morte. A gente cresce, reproduz e morre. Então, o ciclo da vida é assim mesmo. Mas para o psicólogo é muito importante saber lidar com esse tema. Antes da gente chegar lá no tema sobre o luto, o que a gente vai conversar hoje aqui sobre a velhice, sobre o desenvolvimento físico da velhice? Assim como a meia-idade, o adulto intermediário, ele passou a existir quando a idade começou a longevidade aumentou. Antes as pessoas tinham uma expectativa de vida de 60 anos, 70 anos, né? A pessoa já era velha, um velho de 70 anos. Hoje as pessoas com 70 anos, alguns inclusive se acham encaixados na fase anterior. Eles se sentem com tanto vigor quanto um adulto de meia idade, porque eles têm uma vida ativa, eles têm uma qualidade de vida boa. Então, o que acontece? A velhice parece que ela vai sendo adiada, né? E muitas pessoas conseguem, inclusive, ter uma vida mais longa. Por causa disso, a teoria conseguiu, inclusive, dividir o envelhecimento em 2 partes. Colocou envelhecimento primário e envelhecimento secundário, né? O que é esse envelhecimento primário? É a deterioração física, que essa não tem muita coisa para fugir. A gente pode cuidar da saúde, qualidade de vida, alimentação saudável e tal, mas tem muita coisa que gradualmente, ao longo dos anos, ela vai se deteriorando mesmo. E o envelhecimento secundário é que algumas doenças, alguns fatores não podem ser controlados. É como se os órgãos já estão cansados, eles não conseguem mais funcionar. E aí começa, assim, portanto, o adoecimento. Aliás, fatores que, em geral, perdão, falei errado, podem ser controlados, mas não foram controlados. Como, por exemplo, um mau hábito. Então, um fumante, uma pessoa que bebe muito,
ou uma pessoa que não tem uma alimentação boa, muita gordura e tarará. Então, o envelhecimento secundário, ele é um resultado de doenças que poderiam ter sido evitadas, mas que algumas pessoas não se cuidaram. Então, alguns cientistas, além de fazerem essa divisão, tá? De envelhecimento primário e envelhecimento secundário, ainda tem outra divisão. Dividiu-se os idosos cronologicamente. Então, tem o idoso jovem, o idoso idoso e o idoso velho. Quando a gente fala assim, o que é que vocês pensam? O idoso e jovem, ele seria mais ou menos até que idade? Uns 70? Não, ainda vai mais. Até os 65 anos. Você está no livro aí, né, Felipe? Olha o livro na frente. Não, eu não tô. Gente, não. Inconcebível para mim uma pessoa de 75 jovem. Livro não. Em alguma concepção. Está aqui no livro. Cronologicamente, os idosos jovens são pessoas entre 65 e 74 anos de idade que ainda são ativas, animadas, vigorosas. Amanda, você já viu alguma vez o Forró dos Véi? Meu pai vai. Mas quantos anos seu pai tem? Meu pai tem. Nem é idoso ainda. Não, é meio idoso, meu pai, assim, mas meu pai, assim, ele tem uns 63, mas ele tem cara de 45. O que ele vai fazer no Forró dos Véi, meu Deus? Eu sei lá, mas eu sei que ele me falava que ele ia, que eu não podia sujar o carro dele porque era o dia dele ir pro Forró dos Velhos. Bom, tem gosto pra tudo, né? A gente não pode falar nada. Por que eu tô te perguntando se você já foi no Forró do Zé? Não, vou falar outra coisa assim. Maratona. Já assistiu maratona na televisão? A quantidade de pessoas de cabeça branquinha que estão correndo? Esses idosos têm mais de 70 anos. Vai num clube de natação, agora não está funcionando, mas quando estava funcionando, vai para uma aula de natação, tipo, quer ver que idade? Que a hora que era a aula de natação da tia Helena, uma professora de português maravilhosa que a gente tinha, ela faleceu já. A aula de natação dela era às 6 da manhã. Mais de 70 anos fazendo natação. Quando a gente vai para Caldas Novas e chega aquele ônibus, gente, pessoal animadíssimo, aquela galera barulhenta, vai olhar a idade daquelas pessoas. São os idosos jovens. São os idosos jovens. Eles já têm 70 anos, mas eles dançam, eles gritam, faz hidroginástica e quer namorar, quer paquerar, mexe com os jovens. Essa galera cheia de vigor, cheia de energia, são considerados idosos jovens. Sabe? Faz aula de zumba. Professora, É um barato. Oi, Rafael. meu pai ficou viúvo, ele tinha uns 78, né? Ah, Aí eu conversei com ele um dia, ele já tinha uns 80, 81. Aí ele falou assim, agora que eu passei de 80, eu falo para as mulheres que eu tenho 65, senão elas não querem nada comigo. mentia a idade. Ele pintava o É, cabelo, Rafael? mais inteirão, né? Aham. Aí tava. Aí ele falava assim, eu falo sempre para as meninas que eu tenho 65, porque senão que ele gostava só de minha mais nova. As meninas, olha só, as meninas devem ser mais velhas que eu, essas meninas que ele gostava, ó. Nada, 38, 40, 42, ele pegava nessa faixa aí. Mais nova que eu, gente. Olha o pai do Rafael, caramba. Então, Ele esse faleceu esse aí, ano, né? ele o quê? Ele faleceu esse ano, né? Ah, que pena, não sabia. Pegou Covid, faleceu. De Mas Covid. a namorada dele tinha 38, na minha idade. Aqui, a última dele agora. Nossa, gente do céu. Cheio de vigor, né, Rafael? Se não fosse a doença, ainda ia dançar muito forró, né? Verdade. Esses idosos,
esse tipo de idoso que a gente chama de idoso jovem, eles dão um banho de energia em muito jovem, jovem mesmo. Gente, eu não faço uma maratona, eu não faço trilha de bicicleta, nem se me der bicicleta de presente, de jeito nenhum. E eles vão, e eles publicam, posta foto que estão batendo os recordes. Oi, Amanda. Mas esses idosos jovens seriam minoria, né? Porque, por exemplo, assim, mesmo com a expectativa de vida do Brasil aumentando, né? A gente ainda possui, a maior parte das pessoas não tem, às vezes, recursos para, às vezes, uma boa alimentação, para praticar atividade física e tal. Eu percebo, assim, quando eu era criança, né? Eu ia muito em velório. E eu sempre ficava perguntando, porque eu queria saber mais ou menos com que idade que eu ia morrer. Aí, geralmente era por volta, assim, de 70, 75. Aí, quando uma pessoa chegava em 80, né, muita gente ficava assim, nossa, minha avó, por exemplo, ela morreu com 85. E todo mundo ficou assim, nossa, mas viveu, né, e tal, sabe? Assim, assim, no meu ponto de vista, os idosos que eu conheço, assim, de mais ou menos 70, o meu tio é uma exceção. O meu tio é esse aí, que corre maratona, mais saudável do que eu, sabe, assim, teve acidente de moto, ficou pouco tempo, porque o corpo estava, assim, ótimo, mas as outras pessoas ao redor, assim, que eu percebo, já estão bem mais velhinhas, já estão, assim, com impossibilidade física mesmo, quando chega por volta desses 70, 75, assim, é por isso que eu queria ter uma noção, assim, que eu acho que esse idoso jovem ainda é minoria. Então, Amanda, sim e não, e depende. São tantas respostas para as colocações que você fez. A alimentação saudável e a atividade física não depende de classe social, não depende de questão financeira. Se você pegar uma pessoa que trabalha e mora na roça, que capina, que anda, cada caminhada enorme para apartar a vaca, e são pessoas que vivem com muita saúde. Um peão de fazenda, um caseiro de fazenda, uma pessoa que mora na roça e come comida sem tóxico, sem hormônio, ele está tendo uma alimentação muito mais saudável do que a gente que fica pensando que está comprando algo orgânico. Entende? Ele come a comida feita na banha de porco, que é muito mais saudável do que qualquer gordura saturada. Então, muitos médicos de hoje em dia estão fazendo esse retorno às origens, no sentido da alimentação. De que eu vejo meu avô, por exemplo. Meu avô faleceu ano passado com 103 anos de idade. Ele nunca foi numa academia, ele nunca fez uma maratona, ele nunca foi de fazer uma atividade física dessas organizadas coletivas, mas como que foi a vida dele saudável? Ele nunca fumou, nunca bebeu álcool, nunca dormiu tarde, não foi festeiro, né? Então sempre teve uma qualidade de sono, uma alimentação equilibrada, que era verdura, mais verdura do que carne, do que carboidrato, não gostava de coisa industrializada, bolacha, sanduíche, pizza, não é esse tipo de alimentação. Então, assim, o velhinho era um tronco mesmo, doença nenhuma batia meu avô. Ele faleceu de velhice, porque o corpo já não está aguentando mais, já não corresponde mais às necessidades. Então, assim, para tudo que você falou, existem algumas diferenças, no sentido de que poderia ser minoria, mas hoje as pessoas estão se atentando mais para essa vida de qualidade, então isso pode ser que aumente, né? O número de idosos saudáveis vai aumentando. A outra questão também, as pessoas têm mais vontade de viver hoje em dia do que antes, porque a expectativa de vida antes era mais baixa. Então, uma pessoa de 70 anos hoje, ela não se considera velha, está na hora de morrer. Não, mãe. A minha mãe tem 70. Se o pai dela morreu com 100, a gente não está esperando que a minha mãe morra agora, de jeito nenhum. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, assim, isso vem aumentando com o passar do tempo. A expectativa de vida vem aumentando e por causa disso é que fizeram essa divisão
do idoso jovem, de 65 a 74, o idoso que é 75 a 84, e o idoso velho, mais de 85. É tão interessante quando você fala assim, nossa, fulano morreu. Se sou eu que estou falando a notícia, né, gente? E fala assim, fulano morreu. Nossa, morreu novo demais, com 50 anos, muito novo. Jamais eu vou falar que não, já viveu bastante. Eu não, eu quero viver muito mais ainda. Então, uma pessoa de 70, se você dá uma notícia para ela que alguém de 60 anos morreu, nossa, morreu novo, né? Tinha muita coisa para viver. Agora, 85 para cima, a gente já começa a falar, né? Já tinha vivido bastante, né? Já estava, às vezes, em alguns casos, quando vive mais de 100, como era o caso do meu avô, já foi ficando mais debilitado. Ah, descansou. A gente fala assim, né? Ou seja, a expectativa de vida tem aumentado, então a gente pensa que quer viver mais tempo e quer que as pessoas que nos rodeiam, os nossos entes, também vivam por mais tempo. Então, geralmente, a pessoa que é considerada idosa, depois de 85 anos, é aquela pessoa que já está mais frágil, que ela já tem comorbidades, ela já tem mais fragilidades, já tem dificuldade em administrar a sua própria vida, ela precisa de alguém para levar lá ao médico, ela não consegue sozinha. Eu lembro que o meu avô, a última vez que ele foi tirar a carteira e não deixaram ele tirar a carteira, ele ficou muito bravo. Como que pode? Ele sabia dirigir, mas, gente, surdo, quase de tudo, usando aparelho, assim, já fortíssimo, visão, quase, muita catarata, muita coisa, precisando de fazer cirurgia, fez 2. Ele dirigia quase em cima do volante, assim, com aquelas cabecinhas, assim, que vai para frente, e não deixaram ele renovar a carteira. Ele já estava com quase 90 e queria renovar a carteira. Pois o bichinho não quietou, gente, ele pegava ônibus. Ele tinha carteirinha de pegar ônibus de graça. Ele quase morria de rir, porque de vez em quando ele caía no colo das moças. Eu falava, vô, você está fazendo de propósito, você está andando de ônibus só para cair no colo das moças. Então, assim, a gente percebe que a vontade de viver, sabe, Amanda? Ela é muito, muito importante em qualquer idade. Mas quando a gente encontra o idoso, destaca-se com clareza o idoso jovem do idoso, aquele que tem mais vontade de viver. Eles têm tanta vontade de viver que eles são mais joviais, eles são mais vivos mesmo, eles têm uma aparência de mais vida. Inclusive o Erickson, quando a gente for falar de... São mais ativos também, né? São mais ativos, é igual... Eles fazem exercícios nas praças, andam. Sim, são aqueles que adoram varrer calçada, 6 horas da manhã tá varrendo calçada, vai comprar pão, espera a padaria abrir, cuida dos passarinhos, cuida das plantas, 9 horas da manhã tá começando a fazer o almoço, porque até que pica tudo, as verdurinhas, é bem lento, os movimentos são lentos, então eles fazem tudo com mais antecipação, mas essas pessoas são cheias de vida. Como eu ia dizendo, o Erickson, ele sempre faz os polos, né? Em cada idade ele faz a crise. Tanto é que a gente falou da generatividade versus a estagnação no adulto meia-idade. E aqui no idoso, a gente vê, nós vamos ver no capítulo seguinte, que é integridade versus desesperança. Então, por que eu já estou adiantando esse assunto? Porque eu estou falando de um avô que era cheio de vida, com mais de 90 anos, e eu tinha, em contrapartida, pela outra parte da família, uma avó que era mais nova, cronologicamente, mas ela não queria viver. Era aquela avó que a gente perguntava, tá tudo bem? E ela falava, não, dói isso, dói aquilo, essa noite eu não dormi. Só reclama da vida. Não tem doença, de fato, não tem o que reclamar, tá ganhando tudo na mão, mas só reclama. Então a gente percebe que a vida para algumas pessoas é um presente e para outras pessoas ela é um fardo.
a questão de como encarar a vida impacta bastante no desenvolvimento da idade do idoso. Bom, falando de questão de longevidade, expectativa de vida, o livro traz essas questões. Por que a gente gostaria de viver mais tempo? Por que já existiu tanta luta e corrida atrás da fonte da juventude? As pessoas gostariam de viver para sempre, queriam ter imortalidade. Isso sempre foram perguntas feitas pelos seres humanos. Por que a gente tem que morrer? Por que a minha vida tem que acabar? E a expectativa de vida, ela tem aumentado por causa da longevidade, que também tem aumentado. Então, a gerontologia, que é o estudo dos idosos e o estudo dos processos de envelhecimento, eles têm trazido muitas contribuições nesse sentido, e o tempo de vida mais longo, já documentado até hoje, é de uma francesa chamada Jeanne Clément, que morreu aos 122 anos de idade. Gente, é muito tempo, mais de um século de vida é muito tempo, né? Então, o desejo de viver, ele também aumenta a expectativa de vida. A pessoa que quer viver mais, ela vai fazer algumas coisas diferentes, portanto, ela vai aumentar, talvez, a sua probabilidade de vida com qualidade de vida, né? Então, a gente sabe que existem algumas diferenças. Existem diferenças culturais, nesse sentido. Existem diferenças de expectativa de vida diferente de país para país. E existe também a diferença de gênero. Como a gente já viu que a mulher tem uma vida mais saudável, né, do que o homem, no outro capítulo, aqui também diz que as mulheres, em geral, elas vivem mais tempo. Elas apresentam uma taxa de mortalidade mais baixa em todas as idades do que os homens. E aqui no livro também vai falar de uma diferença racial e ética, que o livro sempre coloca essa teoria. Bom, e o que fala sobre os centenários? Eu estou falando de pessoas de 100 anos, toda hora estou abordando, contando história. É porque um século atrás, gente, as pessoas não passavam do 50º aniversário. Hoje, existem várias pessoas com mais de 100 anos. Uma pesquisa revelou que estima-se que em 2040 nós vamos ter mais de 2 milhões de centenários no mundo inteiro. Mais de 2 milhões de pessoas com mais de 100 anos. O que tem acontecido, né? Quais são as causas para propor essa diferença? O que explica isso? Tem uma questão genética. Então, eu estou bem, porque meu avô morreu com 103. Os centenários, eles têm alguns genes considerados excepcionais. Por exemplo, eles tendem a ter... eles são livres de alguns genes ligados a doenças fatais, como câncer e Alzheimer. Então, geralmente, os centenários não têm isso na família, não tem isso na genética. Outra questão que foi estudada também é uma região do cromossomo 4 que é vinculada a uma vida mais longa. Por que esse cromossomo 4 faz essa vida ser mais longa? Eu não sei. E uma outra pesquisa também estudou em 8 cidades da Inglaterra que o nível socioeconômico, o nível educacional, a religião, a etnia, padrões dietéticos. Alguns velhinhos de 100 anos eram vegetarianos, outros comiam bastante gordura. Alguns eram atletas, outros não faziam atividade física nenhuma. Ou seja, eles não encontraram nada para dizer assim, foi isso que fez essa pessoa viver mais tempo. Tinha gente que fazia dieta, tinha gente que não fazia. Tinha gente que fazia atividade física, tinha gente que não fazia. O único traço, gente, que eles encontraram em comum nessa pesquisa, sabe o que é? É um traço da personalidade que
todos eles tinham de uma capacidade maior de lidar com o estresse. Resiliência. A maneira como se aceita, a maneira como se enfrenta um problema, a maneira de flexibilidade para lidar com as questões da vida, que foi o único fator em comum entre todos esses centenários. Então, a gente percebe que é uma questão muito mais psicológica do que física. A pessoa viver mais tempo. Aí aqui no livro também faz uma seguinte pergunta. Você já conheceu alguém que viveu mais de 100 anos? Eu já. Por que essa pessoa tinha longevidade? Aqui vocês atribuiriam essa longa vida para essa pessoa. Bom, o meu avô, contei para vocês, ele morreu com mais de 100, o que ele fez? Tinha vida saudável. Ele também teve familiares que viveu muito tempo? Sim, os pais dele também viveram muito tempo. Então, a gente percebe essa questão da genética e essa questão do traço, da personalidade, para lidar com a resiliência. Eu acho isso fantástico. Bom, se a gente for falar das mudanças físicas, eu sempre brinquei que era ladeira abaixo, e era mesmo. Se ali no adulto intermediário já perdeu visão, já perdeu audição, sinto muito, gente, a situação vai ficar só pior cada vez mais. A questão da visão vai deteriorar ainda mais. Duas doenças que são as mais comuns na idade idoso, que é a catarata e o glaucoma. A catarata é uma parte que fica opaca na lente dos olhos. Algumas pessoas ficam com o olho mais branquinho, como se tivesse uma natinha em cima do olho assim. Isso pode ser removível com cirurgia, né? Que geralmente é bem sucedida. Por que acontece essa visão embaçada causada pela catarata? É uma condição de degeneração mesmo macular com a idade. A retina ela começa a perder a sua habilidade de discernir detalhes pequenos e vai causando uma perda visual. Em alguns casos pode ser irreversível. Agora, o que é o glaucoma? O glaucoma não é tão visível quanto a catarata. O glaucoma é um dano no nervo óptico, então é uma questão mais interna. É um problema de pressão. Como as pessoas têm hipertensão, né? Há uma questão da pressão nos olhos. É uma dor no olho, uma dor de cabeça. Se isso não for tratado, se o glaucoma não for tratado, pode levar à cegueira. Por isso que algumas pessoas com mais idade ficam cegas. Não é porque não cuidou dos olhos exatamente, é porque realmente vai perdendo algumas funções, não é verdade? As deficiências auditivas também aumentam com a idade. Os homens são mais propensos a ter perda auditiva do que as mulheres. Geralmente, a gente percebe que isso influencia negativamente no bem-estar, às vezes afeta o relacionamento conjugal, pode dificultar a pessoa se relacionar. Então, existem os aparelhos para ajudar. Nem sempre são todas as pessoas que têm acesso a esses aparelhos, e alguns também podem não surtir mais efeito, dependendo da perda que a pessoa teve. Outras perdas... Oi, Amanda, pode falar. E também tem uma questão de adaptação, né? Porque, assim, às vezes os idosos, porque, por exemplo, o SUS oferece os aparelhos de forma gratuita. Eu nunca tive que pagar por nenhum aparelho meu. Às vezes, o mais caro, às vezes, é manter. Mas existe muitas vezes a resistência do idoso em usar, a falta de adaptação, né? Por ser algo estranho, né? Ao corpinho dele, né? Tem muito essa questão também, né? Até entre jovens isso acontece, mas no idoso isso percebe que é mais forte. Assim, eu já tive umas 4, 5 pessoas que vieram falar comigo que sabe, é difícil, adaptação e tal, e eu sempre frustro muito essas pessoas. Olha, para mim foi a coisa mais fácil do mundo. Mas continuo insistindo, porque na medida que for vendo, né, tal, mas tem alguns assim que quebram o aparelho que é para não precisar usar,
né? Então, assim, O tem jovem, questão né, de Amanda? adaptação. O jovem, ele tem mais facilidade de adaptação. Uma criança que já usa um aparelho desde cedo, você como jovem, é mais fácil para se adaptar. Agora, o idoso, ele nunca precisou disso. E aí, de repente, colocar é como se ele estivesse anunciando uma impotência. Eles percebem-se como menor, como diminuído. Eu lembro que meu avô estava um pouco desequilibrado e deram a ideia de comprar um andador. De jeito nenhum, jamais eu queria. Aí um dos meus tios falou: não, nós vamos comprar uma bengala, vai ficar chique demais uma bengala, nós vamos comprar uma bengala daquela tipo Poderoso Chefão, com um negócio em cima e tal. Comprou bem, ele se adaptou à bengala. Ele foi resistente no início, mas por quê? Porque não quer parecer velho, não quer parecer que está perdendo as suas capacidades. Gente, último minutinho aqui, eu vou desligar e a gente volta para fazer um encerramento dessa parte, tá bom?